Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Conexão e Comunhão da Batista Vila Formosa. Estamos pelo canal do YouTube, também pelo Facebook. Aproveita aí para compartilhar, convidar os amigos. Hoje é um programa especial porque nós estamos trazendo aqui um pouco da celebração do domingo passado. Por um problema técnico, não conseguimos fazer a transmissão ao vivo, então hoje nós estamos trazendo aqui parte do culto do domingo passado. É uma alegria, é um privilégio ter a sua companhia, a companhia da sua família e oramos, desejamos, esperamos que você esteja bem, a sua família e que esse culto, essa celebração, a mensagem, as músicas seja bênção na sua vida. Antes, vamos orar, pedindo direção do nosso Deus, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez compartilhar da tua palavra, compartilhar do culto, compartilhar da celebração, que falamos da tua graça, da tua misericórdia, Pai querido, do teu cuidado, das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Quero te agradecer por cada vida que está nos acompanhando, cada família, e que possamos caminhar sempre debaixo da tua orientação e proteção, Pai. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, continuamos na campanha Natal Solidário. Você vai ouvir aí também a nossa música ou as músicas da campanha. Também você vai ver as pessoas falando, dando um relatório, né, convidando você a participar conosco do Natal Solidário. Continue conectado e vamos a um pouquinho do que foi o culto de celebração do domingo passado. Quando o novo
seu. O ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer e sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu amor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, Paz. Para mim é um motivo de muita alegria poder falar dessa campanha, né, do Natal Solidário 2021. E a palavra do Senhor diz assim, em 1 João 3,18: Filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Esse é o verdadeiro amor demonstrado na prática. Então, se você ainda não teve a oportunidade, se você ainda não teve o prazer, a alegria de adotar uma criança, não perca mais tempo. É hoje, o Senhor está dando essa oportunidade para você. Venha fazer parte dessa campanha juntamente conosco. Adote uma criança e faça um Natal feliz para uma criança, que seja um Natal diferente. Nós tivemos aí, né, praticamente 2 anos aí, onde muitos passaram por muitas dificuldades, muitas tristezas. Quantas crianças, quantas famílias. E se você pode, o Senhor tem te dado essa oportunidade para você exercer esse amor na prática. Não perca mais tempo. Aproveite essa oportunidade
e faça um Natal diferente de uma criança neste ano. Venha participar conosco do Natal Solidário 2021 da Batista Vila Formosa. Deus abençoe. Você já parou para pensar sobre algo que nos acompanha durante toda a nossa vida? Algo que enfrentamos constantemente, algo que sempre estamos procurando superar? Esse algo se chama crise ou crises. E nós enfrentamos as nossas crises, as crises individuais. Nós temos e sofremos consequências, por exemplo, da crise que o país enfrenta, das crises que o mundo enfrenta, porque hoje o mundo globalizado, conectado, principalmente na questão da economia e da saúde, como é o caso da pandemia. Mas sempre nós estamos enfrentando crises. Sempre nós temos que pensar nessas crises. A crise que vem na família, tratando-se de relacionamentos, ou às vezes alguém da família enfrentando uma doença, uma dificuldade, uma doença incurável, isso nos traz uma crise. Enfrentamos a crise na economia familiar, quando alguém perde emprego na família ou é obrigado a fechar o seu negócio, não tem mais o seu sustento. Enfrentamos a crise nos relacionamentos, quer no trabalho, na igreja, na família. Enfrentamos tantas crises que poderíamos passar aqui muito tempo enumerando e qualificando essas crises. Mas interessante também que mesmo enfrentando todas essas crises, e outro dia fiz uma pergunta nesse sentido na igreja, na comunidade que faço parte, perguntei se, diante de todas essas crises e dificuldades, se alguém gostaria de partir desse mundo. E a resposta, é claro, não poderia ser outra. Ninguém se propôs naquele momento a partir desse mundo. Porque mesmo enfrentando as crises, nós queremos e aproveitamos momentos de alegria, momentos de convívio com a família, momentos de projetos e realizações para alcançar êxito nesses projetos, mesmo que muitas vezes essa realização gere crise, porque o aparente êxito na conclusão desse projeto depois pode nos trazer consequências, mas mesmo assim nós estamos vivendo nesse mundo, salvo, é claro, aqueles que não estão bem na sua condição psicológica, E aí realmente não têm condições de tomar decisões e muitas vezes querem cometer o suicídio ou partir desse mundo, mas aí é um outro caso. Mas a grande maioria e todos que estão na sua consciência perfeita enfrentam as crises, mas não querem deixar esse mundo. E aí pensei em um texto da Bíblia Sagrada, quando Davi enfrentava uma das crises, entre tantas que enfrentou, no Salmos 31, versículos 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Aí fiquei pensando, se estamos e enfrentaremos as crises, se mesmo enfrentando crises queremos continuar nesse mundo, por que então não enfrentar essas crises buscando ajuda e dependência do Deus Todo-Poderoso, como Davi buscou? Porque aí nós vamos aproveitar ainda mais, nós vamos viver ainda mais alegres, mesmo passando por crises. Porque Deus vai nos direcionar, Deus vai continuar nos abençoando, nos preparando para enfrentar crises durante esse período que estivermos nesse mundo. Veja bem, buscando em Deus, buscando direção, buscando o cuidado em Deus, a preparação para enfrentar essas crises.
Porque aqueles que não estão conseguindo superar as crises, estão entrando em depressão, estão estressados e angustiados, é porque não entenderam que não conseguem enfrentar as crises sozinhos. Nós não conseguimos enfrentar muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as crises que viermos a enfrentar, se não buscarmos ajuda. E essa ajuda não deve ser buscada somente em religião, em pessoas que estão ao nosso lado. Isso pode ajudar, mas quem vai realmente nos abençoar, nos direcionar, e com certeza, como Davi mostra nesse texto, vai nos direcionar a vencer e superar as crises, é o nosso Deus. Por isso, mesmo enfrentando crises, queremos continuar nesse mundo, então busquemos em Deus direção, porque aí tudo vai ser mais fácil, não do aspecto de enfrentamento, mas estaremos preparados para enfrentar essas crises, porque Deus não vai tirar as crises, os obstáculos do nosso caminho, mas Ele vai nos dar condição, Ele vai nos preparar, vai nos dar sabedoria para enfrentar essas crises. Não se esqueça, é maravilhoso viver nesse mundo e aproveitar os momentos, e aproveitem mesmo, e aproveitem porque aí quando vem as crises, nós vamos superar sem entrar em depressão, angústia ou estresse. Aproveite com a sua família, aproveite com seus amigos, ame e aproveite esse mundo, mesmo com crises. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima, se Ele nos permitir. Crise? Que crise? Quais as crises que você vive? Crise? Por que crise? Crise vivemos quando não conhecemos e não sabemos o futuro. Mas quando nós temos certeza e convicção do futuro, não se vive em crise. Apenas o enfrentamento de obstáculos, de aflições e dificuldades. Porque nesse mundo teremos aflições. Ser forte, ser corajoso. Surgiram as crises, e agora? Mas as crises surgiram no contexto da humanidade. Mas crise no aspecto interior, pessoal, na vida do cristão, deve ser encarado de um outro prisma, de outra visão, com outra realidade. A realidade dos seguidores de Cristo Jesus. A realidade de pessoas que não confiam e não dão crédito às coisas desse mundo, mas confiam, dependem e dão crédito ao que Deus prometeu e que vai cumprir. Quando nós falamos em tempo de crise, sempre vem a pergunta, e agora? Mas que crise pode levar o cristão a abdicar dessa confiança e dessa fé? Nenhuma. Porque a Bíblia nos garante que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a doença, nem a falta de emprego, nem o colapso do mundo, vai nos separar do amor de Deus. E é comum em épocas de crise espiritual, moral, política, financeira, as pessoas se desesperarem, o ser humano entrar em desespero. E aí vem o aumento da taxa de suicídio, e aí vem o aumento da taxa de divórcios, e aí vem o aumento da taxa de pessoas estressadas, e aí vem o aumento da violência, e aí tantas outras coisas e índices vão a pico. Mas isso acontece porque há desesperança. O ser humano se desespera quando ele não tem a esperança, quando ele não tem certeza, e volto a repetir, do que será do futuro. Mas e nós, chamados cristãos nesse tempo, como
nos comportarmos diante de crises. E aí fui buscar no profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, e como disse o Everton, agora há pouco vai falar, pastor, o que esse texto tem a ver com o tema da mensagem? E parece, nós não combinamos, mas o Espírito Santo direciona, tem tudo a ver. Preste atenção na leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Pai, fala ao teu povo, fala aos nossos corações nessa noite mais uma vez. Que possamos sentir realmente a ação do Espírito Santo e que a tua palavra encontre guarida em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías vai nos fornecer aqui alguns caminhos para o enfrentamento, sempre entre aspas, das crises no aspecto de vida do cristão. Eu não achei talvez um outro adjetivo, uma outra palavra que pudesse expressar isso, então nós vamos usar crise realmente. Mas os versículos de 1 a 3 que eu acabei de ler, ele vai falar que em tempo de crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Presta atenção, olha, põe no telão. Não sei se consegue, põe a minha imagem lá na tela, pode o pessoal prestar bastante atenção. Não no pastor, mas na palavra. Presta atenção. Os versículos de 1 a 3 vai dizer exatamente sobre isso. Em tempos de crise precisamos olhar, nós estamos esquecendo de olhar para cima e saber que Deus continua reinando. Deus continua soberano. O homem não é soberano. O homem pensa que reina, mas quem continua e continuará reinando é o próprio Deus. Nessas crises, ou essas crises, não apanham Deus de surpresa, e nem abalam o trono de Deus. Quando é que vamos entender isso? Ele continua no controle. Você pode até ser abalado, mas o Deus em que confiamos não se abala. Ele tem tudo sob o seu controle. Ele reina. Os céus governam a terra. Deus dirigiu e continuará dirigindo a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos líderes políticos das maiores nações, aquelas que têm um arsenal bélico, não são os cientistas, não é a tecnologia e o avanço dela, mas quem continua dirigindo os destinos da humanidade é o Todo-Poderoso, o Deus que reina, o Senhor dos senhores, aquele que enviou Jesus Cristo, e ele vai voltar, o próprio Jesus, seu Filho, para buscar a humanidade que o aceitou.
A humanidade no aspecto do ser humano que o aceitou como único e suficiente Salvador, buscar a sua igreja, e não a igreja local, como muitos privilegiam ou pensam que somente da igreja local é que serão salvos, e por isso essas disputas absurdas. Deus está e continuará no trono, não importam as crises, Deus continua reinando. Ele está no comando e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Creia nisso. Não é você que vai colocar inimigos debaixo dos pés, como eu vejo as pessoas pregarem, mas Deus é que tem tudo sob o seu controle. É Ele que vai dar a vitória final. É Ele que vai continuar conduzindo todas as coisas. É Ele que vai aprisionar Satanás. É Ele que vai derrotar Satanás. É Ele que já venceu a morte. É Ele que pode nos conduzir à vida eterna. Só Ele que pode nos levar à salvação. Em tempos de crise, olhe para o alto e continue vendo Deus reinando soberano. Não se esqueça, não se desespere, porque nem um fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão e o controle de Deus. E as pessoas estão ensinando, e o mundo parece que está nos levando a entender que está acontecendo uma convulsão social, um problema maior, e Deus perdeu o controle. Isaías, no seu momento de crise, vamos dizer assim, e quando ele tem a sua fé, ou vacila na sua fé, ele tem um encontro pessoal com Deus, e aí ele começa então a entender tudo isso que ele nos ensina, e nos leva ao caminho de quando chegar as crises, as lutas e as dificuldades, o que fazer. Anota, grava, viva. Em tempos de crise, olhe sempre para cima e saiba que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não desampara os seus filhos. Deus continua nos abençoando, é que nós não percebemos, é porque nós queremos as bênçãos de acordo com o que nós achamos que é o melhor. Mas Deus continua curando, continua libertando, continua cuidando, continua salvando, continua nos dando vida, ou continua nos chamando para a eternidade. Em tempos de crise, não se desespere, olhe para cima e saiba que Deus continua reinando. Glórias a Deus por isso. Segundo, os versículos de 4 a 7. Nas crises, nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos das misericórdias de Deus. Chega-se um tempo, de acordo com as conquistas, que nós achamos que somos autossuficientes. É interessante isso, você acompanhar uma criança. Tenho acompanhado meu netinho. Chega uma hora, um momento que ele vai crescendo, ele já acha que ele, sabe, ele já começa a querer fazer aquilo que ele acha que ele tem controle. Ele não precisa de ajuda, mas ele não consegue fazer, porque ele não é autossuficiente. E aí nós vamos crescendo, crescendo, e chega um momento que a gente, não, agora sim, já passei pela adolescência, juventude, estou aí, já atingi, eu não, mas vocês estão atingindo alguns aqui a melhor idade, e aí o que acontece? Você acha, pensa que é autossuficiente. A humanidade hoje acha que é autossuficiente. A ciência acha que eles vão chegar aonde quiserem. Não há limite para o ser humano. Lembram-se da Torre de Babel? Cuidado que a qualquer momento pode acontecer da mesma maneira. Aliás, me permita aqui um parênteses, a pandemia já nos mostra exatamente, claramente isso. Se o homem fosse autossuficiente, a medicina, a tecnologia, por que ficamos presos em casa? Por que tantas vidas ceifadas? Por que tudo isso? Preste atenção, na crise,
nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e saber que precisamos a cada dia, a cada instante, a misericórdia de Deus. Isaías aqui, depois de exprimir vários ais, e você pode acompanhar no capítulo 4, o versículo 5, ele vai falar os ais contra os gananciosos, 5, 8, ele vai falar os ais contra ou pelos beberrões, capítulo 5, versículo 11, ele vai falar os ais sobre os injustos, 5, 18, sobre os corrompidos moralmente, Isaías capítulo 5, versículo 20, sobre os soberbos, Isaías 5, 21, mas a Isaías, quando vê o Senhor, ele deixa esses ais dos outros e ele se volta para si mesmo. E aí no capítulo 6, versículo 5, ele diz, ai de mim. Olha o que o texto diz, presta atenção, acompanha comigo. Então disse, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele aqui entende que nesse momento de crise, e todos os ais, as preocupações, as intercessões, volta-se para ele mesmo. Ele entende que ele precisa desse momento. E esse ai de mim aqui, é o ai de dor, de lamento, de angústia, de tristeza profunda. Ele não somente e apenas chora a consequência do pecado, mas ele lamenta porque seus lábios são impuros. Só quem tem o verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar o que o pecado faz. Só quem realmente tem um encontro com Deus, quando você está mais perto de Deus, você consegue enxergar que o pecado é devastador, que o pecado deixa um rastro terrível. Quanto mais você está perto de Deus, você vai perceber a crueldade, a monstruosidade do pecado, é o que Isaías percebe aqui. E ele também se incomoda com o pecado do seu povo. Ele geme de dores por causa da transgressão ou das transgressões desse povo. Isaías não é alienado espiritualmente, e nós precisamos interceder mais. Nos momentos de crise, interceda mais pela sua vida, interceda mais pela vida da sua igreja, do seu líder, do seu pastor, do seu país, da humanidade. Mas interceda em favor de você mesmo. E é maravilhoso quando a intercessão, quando a igreja ora, isso é maravilhoso, mas mais maravilhoso é quando você se prostra diante de Deus, na crise, ou fora dela, ou em todos os momentos, entendendo que precisamos da misericórdia de Deus. Não importa se você é rico ou pobre, se você é da classe média, se você é da classe pobre, C, D e E, não importa se você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa. Não importa o que você faça, não importa quem você é, não importa o cargo que você ocupa, não importa que denominação você pertence, não importa nada disso. Todos nós precisamos entender que precisamos da misericórdia de Deus, senão seremos consumidos. Quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos isso, nós superamos qualquer tipo de crise ou obstáculo. Você crê nisso? Você crê nisso? Exatamente. É o que Isaías faz. É interessante que as feridas do povo estavam dentro do coração dele. Eu vejo hoje um critica a favor, outro critica contra, e uma série de coisas, mas eu fico pensando o seguinte: a Bíblia manda o quê? Interceder pelos seus governantes, não é isso ou estou errado? Se a Bíblia manda isso,
pouco me importa quem está no poder, eu sei que eu tenho que interceder. Agora, o que vai acontecer não compete a mim, não compete a você. E eu não estou falando aqui de alienação política, é outra história. Eu estou dizendo no aspecto da intercessão bíblica. Porque quando nós vivemos em crise, e a humanidade vive em crise, todos nós vamos sofrer. Como sofremos agora, estamos retornando aos poucos. Ninguém vai sair imune. Nem as maiores nações. A Holanda, essa semana passada, começou novamente a decretar lockdown. Estados Unidos está correndo atrás. Muita gente morrendo ainda. E nós precisamos entender isso. Isaías nos dá aqui um caminho. Não há perdão onde não há confissão. Parece que hoje nós estamos mudando um pouquinho o evangelho. A salvação sem conversão. Hoje pregamos a fé sem o arrependimento. Às vezes pensamos na salvação sem a conversão. Deus é Deus de perdão. Volto a repetir, preste atenção, Deus é Deus de perdão. Você pode ser transformado, seu vocabulário pode mudar, o seu pensamento, as suas atitudes. Você está caído nesse tempo? Está triste? Triste por quê? Crise por quê? Não entendo. Isaías chega a essa conclusão. Por quê? Ah, mas eu estou passando luta. Sim. Em qual tempo nós somos enganados biblicamente? Em qual tempo Jesus nos enganou? Os professores aí de educação cristã. Em algum momento a Bíblia nos enganou? No mundo? Não ouvi no mundo? Ué, não entendi. Em algum momento a Bíblia nos disse que é nesse mundo que nós vamos usufruir de tudo e passaremos aqui a eternidade? Não me lembro disso. Talvez precise me aprofundar um pouco mais no estudo teológico. O que nós estamos vendo hoje e vai se cumprir é exatamente o que a palavra do Senhor já dizia. Nos ensina, nos leva. Mas essa mesma palavra nos garante vida eterna, vitória sobre o momento, vitória sobre a crise, vitória sobre a morte, vitória sobre a depressão, vitória sobre a angústia, vitória. E não é vitória simples, orou aqui, já saiu vitorioso, prosperidade material, financeira, não! Nós passaremos, mas seremos vencedores, porque já temos o lugar seguro para viver. Mas quando nós entendemos que nesse momento, em todo momento, nós precisamos das misericórdias de Deus, que devem se renovar a cada manhã, se você quiser, porque as misericórdias deles, acabamos de cantar, tuas misericórdias, não é isso? Não se renova a cada manhã? Vocês creem nisso ou não? Meu Deus do céu. Eu vou repetir a minha pergunta, talvez eu esteja com problema auditivo. Marca um otorrino para mim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você crê nisso? Oh, então se nós cremos nisso, não há crise que vai abater sobre a sua vida e desanimar, derrotar você. Eu estou cansado de ouvir vitória, 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 vitória para cá, vitória para lá, vitória. Só vitória no aspecto do money. Só vitória na cura agora, curou. Ué, podemos orar pela sua vida agora você ser curado. Agora isso não garante que você vai viver eternamente aqui. Porque de alguma maneira depois você vai partir desse mundo. Ou através de uma doença, não importa. Agora se Cristo voltar antes, você também não vai permanecer aqui. Ou você estará no céu, meu desejo e minha oração é esse, ou não estaremos lá. Mas ninguém vai permanecer aqui. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que a fonte de vida, ou uma nova fonte de vida, pode brotar no seu coração a partir de hoje, não importa o tempo de cristianismo.
Nós precisamos viver em todo o tempo, e principalmente no tempo de crise, sabendo que continuamos dependendo das misericórdias do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a viver a mesma experiência que a mulher samaritana, talvez a mesma experiência de Zaqueu, a mesma experiência, lembra daquela mulher pecadora que ia ser apedrejada? O ladrão da cruz, falamos agora há pouco na classe de integração de novos membros, que eu dizia a eles o seguinte: batismo e ordenança não salva ninguém. E alguém ficou assustado? Você que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar, batismo e ceia não salvam ninguém. Igreja e religião não salvam ninguém. Batismo e ceia são ordenanças. Prova é que o ladrão da cruz apenas se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus à igreja? Bem alto. 1, 2, 3. Continua com o problema auditivo. Providencia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 1, 2, 3. Simples. O que aconteceu na vida daquele ladrão? Um homem que aos nossos olhos deveria até ter sido metralhado, talvez se fosse nos dias de hoje. O que aconteceu? Reconhecimento e arrependimento. Porque ali ele viu que mesmo na cruz do Calvário, Jesus continuava no controle de todas as coisas. Se o ladrão não reconhecesse o poder do Senhor Jesus, como é que ele ia falar, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Como é que ele ia saber e ter confiança que Jesus ia vencer a morte como venceu? Como é que ele ia saber que Jesus poderia levá-lo para o seu reino? Ele reconheceu. E aí quando nós temos essa experiência com Deus, e o ladrão foi recebido no paraíso, é bom que se diga aqui, as pessoas parecem que não falam muito isso. Cristo pode, nesse momento, nesse culto de domingo à noite, tão tranquilo, fazemos isso dominicalmente. E mesmo na pandemia, fizemos isso dominicalmente na frente dos nossos televisores, iPhone, notebooks. Porque mesmo à distância, continuamos celebrando. Mas essa celebração precisa também ser de reconhecimento. Isaías nos diz, em tempos de crise, o que fazer? E aí, saiba, e olhe para cima, e saiba que Deus continua reinando. Olhe para você mesmo, e saiba que precisamos das misericórdias do Senhor. Terceiro e último. Versículo 8, vai dizer exatamente o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glórias a Deus. Tempo de crise é tempo nos negócios, no mundo corporativo, né? O que a gente diz? Em tempos de crise é que vão surgir empreendedores, é que vão surgir grandes negócios, pessoas que vão se despontar, não é isso? Aproveite a época de crise para crescer, para se reeducar, para se reprogramar as empresas, não é isso? Então traga isso para a sua vida espiritual. Está pensando em depressão, em deprê? Está pensando em estresse? Tem a solução, Isaías nos dá. Se envolva com a obra do Senhor, não com a obra da igreja. Na época de crise ou em tempos de crise, nós precisamos olhar para fora e ouvir e aceitar o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Nesse tempo, é o tempo que nós precisamos, como Isaías, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está envolvido com o Senhor, com as coisas do reino, olhando para cima e sabendo que Ele continua no controle,
olhando para cima e sabendo que continuamos dependendo das misericórdias dele. Quando nós nos envolvemos, nós não temos tempo para outras coisas. Nem percebemos crise. A minha mãe costuma dizer e pegar no meu pé, que ela está procurando qual foi o dia que eu fiz de isolamento social, distanciamento social. Ela vive pegando no meu pé. Mas era necessário, porque Deus sabe o que vai no coração. E havia um momento em que os pastores não podiam se refugiar em casa. Como? Que raio de pastor é você? Como você vai ser chamado para a obra? E não vai depender, é claro que temos os cuidados, ser prudente, mas se esconder, jamais, nunca. Que pastor é esse que continua no púlpito e tem medo de falar? E combater muitas vezes a ideia errada de ideologia de gênero? Combater o pecado? Nunca! Isaías fala justamente esses ais que ele diz no capítulo 4 e 5, é sobre isso. Ora, nós precisamos ver a necessidade do mundo. A vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Presta atenção, olha para mim aqui, ó. A vida, presta atenção, a vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. O apóstolo Paulo diz o quê? O que ele diz sobre isso? Não importa, o importante é que está ganho. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a, não importa se vão tirar a vida, se vai enfrentar crise, o que vai vir. O importante é que eu estou com o Senhor. Vida vem antes do trabalho, mas a vida sem o trabalho não existe no aspecto de vida cristã. Se Deus te deu hoje oportunidade como eu, de aproveitar e curtir a família no domingão, no final de semana, e o netão, e está aqui, não é para você ficar só aproveitando, mas é para você usufruir desses momentos, sim. Que música cantamos? Temos família, amigos, muitos irmãos, amém, mas é necessário que você também se envolva com a obra do Senhor. E envolver-se com a obra do Senhor, como Isaías está dizendo aqui, não é o ativismo, mas envolver-se com Deus da obra, clamar, pedir, entender que dependemos da misericórdia dEle, confiar que Ele continua no controle, aí sim, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Mas hoje, são milhares e milhões de desculpas. É interessante você entender também que vida vem antes do trabalho, como consagração vem antes de ministério. Por que quando o pastor vai trabalhar no ministério, primeiro ele é conciliado e depois o pessoal vem aqui e impõe as mãos, consagra. Primeiro consagração, traga isso para a sua vida. Primeiro você se consagra, se dedica, tem intimidade com Deus, e aí sim você exerce o seu dom e o seu ministério. Não inverta essa ordem, porque senão você vai ter sérios problemas. Diria que corre o risco, inclusive, de não estar com Cristo no paraíso. Porque primeiro nós temos que ter consagração, vida, arrependimento e salvação. Realizar, porque cada um tem as suas aptidões. Não confunda aptidões com dom. Todo ser humano provavelmente tem alguma aptidão. Mas dom só tem aquele que aceitou a Cristo. Porque o dom é para ser exercido na igreja, no corpo de Cristo, para o crescimento da própria igreja e não para proveito próprio. Retornemos ao texto. Quando Isaías viu Deus e foi perdoado, aí ele pôde ouvir esse desafio. Talvez seja esse, Ailton, pastor Ailton, pastor Adonias, o grande desafio nosso pós-pandemia. Levar as ovelhas e a igreja a entender que nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus por completo, não só o que queremos ouvir, quando nós realmente
pararmos um tempo, puxar o freio de mão, desligar tudo, se trancar no quarto ou em qualquer lugar sozinho e falar com Deus. E acontecer exatamente o que aconteceu com Isaías, não no aspecto físico presencial, mas sentir o fogo do Espírito Santo queimar os nossos corações e nos incomodar por aqueles que estão indo embora agora sem Cristo e sem salvação. Quando nós temos essa intimidade, esse contato com o Deus vivo, nós buscamos primeiro a santificação antes do trabalho, mas aí nós entendemos e vamos caminhando no processo de santificação e nós vamos desenvolvendo. Fiquei pensando através de uma música, de uma cantata, de um trabalho como esse, quantas pessoas vão ouvir falar do Evangelho? Fiquei pensando através do trabalho que o pessoal tem desempenhado aqui na classe de integração, e você talvez que está aqui e vai estar aqui no primeiro domingo de dezembro para ser batizado e ser recebido na Batista Vila Formosa, você ouviu falar de Cristo, não presencialmente aqui, mas você nos acompanhou à distância. Porque sempre existe alguém pronto a dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes desse período, quantos missionários deram as suas vidas, investiram as suas vidas naqueles lugares mais longínquos, naqueles lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, trabalhando lá com os índios, morrendo de malária e tantas outras coisas, e alguém vai falar: ué, pastor, mas Deus não está no controle? Deus continua no controle. Lembra-se do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O duro é você perder a vida assistindo um jogo de futebol quando as torcidas brigam, e muitos perdem a vida. O duro é você perder a vida, ou ser levado a perder a vida quando um irresponsável tira um racha numa grande avenida de São Paulo e pega o seu carro junto com a sua família. Deus continua no controle, mas o homem é terrível. O pecado deixa um rastro de sangue. Preciso caminhar para a conclusão. Em tempos de crise, presta atenção. Deus não nos salvou para a indolência. Sabe o que é isso? Eu deixei esse termo justamente para aguçar o pensamento de vocês. Quem não sabe o que é indolência, é moleza, abatimento, prostração, inércia, inatividade, apatia. O povo de Deus não vive em apatia, mesmo em crise, não deve viver apático. Cansados, sim. Tristes e abatidos, não. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está triste agora? Está cansado? Amanhã as suas forças serão renovadas, mesmo na crise. É promessa do Senhor. Você crê nisso? Então pronto, ore, busque. Antes de sair de casa amanhã, quando acordar, fala: Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e eu preciso delas para enfrentar a semana, os desafios, as lutas, a doença, a falta de trabalho, não importa o que seja, se ocupe com as promessas do Senhor. Deus nos salvou para o serviço dele. Todos somos membros do corpo de Cristo, ramos da videira, ovelhas e ministros da reconciliação. Não feche os seus ouvidos, não endureça o seu coração. Mas nessa noite gostaria muito, principalmente você que está me acompanhando, que vai nos acompanhar, não fique prostrado em casa. Não pense na igreja virtual ou digital, mas viva a igreja como o corpo de Cristo. Levante-se,
Escolha uma comunidade e volte a participar das celebrações. Volte a buscar ao Senhor em comunidade. Não fique acomodado, apático, achando que a adoração é a mesma. Porque o Senhor não nos salvou para ficar simplesmente conectados e acompanhando a distância. O Senhor nos salvou para pôr a mão no arado. Em época de crise, se você quer superar elas, ocupe a sua mente. Trabalhe mais na obra do Senhor, não da igreja do pastor, mas do Senhor. Porque ninguém trabalha em obra de pastor e de igreja. Mas você deve entender do Senhor. O campo é um mundo. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Já falei isso diversas vezes, sempre tenho repetido. Tenho me preocupado muito com isso. E mãos cheias de ativismo também não chega a lugar nenhum. Deus salvou você, Deus nos salvou. Não apenas para nos levar para o céu, mas para que você fosse um vaso de honra em suas mãos, para que você possa levar esse evangelho aos pecadores. A mensagem de boas novas só vai chegar em todos os lugares, mesmo que você utilize os recursos da internet, das redes sociais, se você e eu nos dispormos como Isaías. Está na hora da igreja de Cristo retornar. Está na hora da igreja de Cristo mostrar a que veio. Está na hora de nós cristãos realmente tomar um posicionamento. Não importa a crise. Não importa que tipo de crise você está atravessando. Deus está conosco. E quando nós nos envolvemos na obra dele, com certeza vamos superar as crises, estimularemos, influenciaremos muitos outros no mesmo caminho. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começa a arder em seu peito. A brasa havia queimado os seus lábios, ele se levanta, ou ele se levantou. Ele se dispôs e atendeu. Isaías denunciou o pecado. Apontou com firmeza os desmandos do rei Acás daquele tempo. Enfrentou o rei. Atacou a exploração dos pobres. Denunciou a ganância dos insaciáveis, dos ricos, e denunciou, acima de tudo, a religião sem vida. Talvez muitos estão tão abatidos na crise, e eu vejo pessoas que nem se dizem religiosas ou cristãos, estão enfrentando tão bem. Quer usar o linguajar popular? Estão para cima. E às vezes eu olho, ouço e converso com alguns cristãos que estão completamente abatidos e derrotados. Nós somos humanos, sim. Abatidos, sim. Derrotados, não, jamais. Eu desejo minha oração nessa noite tão gostosa. Nessa noite em que fui alimentado durante toda a semana, fui alimentado no dia de ontem, fui alimentado no dia de hoje, porque o pastor precisa ser alimentado também. Tive o privilégio de ouvir pelo menos 3 pregações. Tive a oportunidade de participar da posse de um pastor ontem, ouvir um colega pregar. Cheguei à conclusão de que em tempos de crise, ou a crise chegou, e daí o que fazer? Simples. Como Isaías, olhar para o céu, saber que Deus continua reinando. Olhar para mim mesmo e saber que sou totalmente dependente e preciso das misericórdias de Deus. Olhar para fora e entender o desafio do Senhor. E comentava com a minha esposa ontem à noite, na calada da noite, na madrugada. Perguntava para ela, você já pensou como Deus tem nos abençoado?
Você pode fazer essa pergunta nessa noite aí. Você já pensou como Deus tem sido misericordioso para conosco? Estamos superando esse momento difícil da humanidade sem nenhuma perda na família. Pelo contrário, estamos superando esse período com aumento da família. Nada nos faltou. Ouvi de um pastor hoje, que certa vez ele foi viajar e perguntou para o seu filho: o que você quer que eu traga? Ele falou: não quero nada, não preciso de nada. Mas como pai, ele viu um belo agasalho na época lá da seleção brasileira, e ele até queria comprar para ele, mas era muito caro. Ele falou: não vou comprar para mim, vou comprar para o meu filho. Ele compra esse agasalho e leva para o filho. E o filho falou: obrigado, mas eu não precisava. Passou-se um tempo, e ele viu alguém usando um agasalho muito semelhante, né? Muito parecido. E ele foi comentar com o filho: nossa, vi alguém usando um agasalho igual ao seu. Ele falou: não, era o meu. Como é o seu? A pessoa estava com frio, eu dei para ele. Você sabe quanto eu paguei? Não falei que estava precisando de nada. Nós não precisamos de nada. O que nós precisamos é olhar para cima e saber que Deus continua reinando. Olhar para nós mesmos e saber que somos dependentes da misericórdia do Senhor. E olhar para o mundo, saber que o mundo está necessitado de cristãos que façam a diferença. Podem vir. Concluo, e desculpem se hoje eu até extrapolei um pouquinho no horário, mas era necessário. Hoje temos muitos desafios. Fique de pé, toda a igreja. Com certeza nós temos muitos desafios. Eu não vou usar mais a palavra crise a partir de agora. Hoje, e no final da mensagem, cheguei à conclusão que crise é um tema, ou é uma palavra, desculpe, que deve ser riscada do meu dicionário. Aconselho você a fazer o mesmo. Mas em tempos de desafios a serem superados, desafios na família, na escola, no trabalho, Deus está nos chamando, mesmo em meio a esses desafios, em meio às dificuldades, para que você seja bênção em casa, bênção na família, bênção na igreja, bênção na nação. Deus está chamando você para levantar a mão e para pôr essa mão no arado. O clamor dos céus cruza os séculos e séculos e cai nos nossos ouvidos. Quero deixar com você, preste bastante atenção. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta e a conclusão dessa mensagem, você mesmo vai responder no seu lugar, na sua casa e durante a semana. Amanheceu, o ar que eu respiro é seu, sopro de vida, dado sem eu merecer e sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor.